Olá, gente. Nesta aula de hoje estaremos desenvolvendo aqui conceitos de grandezas diretamente proporcionais. Então é um assunto do sétimo ano e aí fica aí dedicado, né, a esses alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Então vamos imaginar que nós tenhamos aqui, né, o seguinte problema. Existe um recipiente, né, onde aqui eu tenho um desenho do mesmo recipiente. Aqui uma torneira, evidente que essa torneira ela é a mesma, eu mudei o desenho para que vocês entendam que eu poderia estar numa situação onde o recipiente é esse, a torneira é esse, onde eu estou colocando aqui o seguinte: após 15 minutos, quer dizer, quando bateu os 15 minutos, ou em 15 minutos, se você quiser, né, no tempo de 15 minutos, né, vamos colocar assim, no tempo de 15 minutos, esse recipiente encheu ali 50 centímetros. Então, estou fazendo uma relação aqui de volume com essa altura. Quando passou 30 minutos, vamos botar assim, né, 30 minutos, esse recipiente, agora, ele tem uma altura de 100 centímetros. Tá? Então, em 30 minutos, quando a gente cronometrou 30 minutos, essa altura era 100. E em 45 minutos, vamos colocar assim, 45, nós temos aqui uma altura do recipiente de 150 centímetros. Então vamos entender assim, há um mesmo recipiente onde eu vou cronometrando e medindo a altura. 15 minutos, aqui é minutos, 15 minutos, 50 centímetros, 30 minutos, 100 centímetros, 45 minutos, 150 centímetros. Bom, essas grandezas aqui, por exemplo, aqui você está referindo-se à altura desse recipiente. Então, a altura, né, medida de comprimento, e aqui tempo. Então, são grandezas. A gente já colocou que grandezas é tudo aquilo que se mede, né? Que você pode medir, você considera grandeza. Então você tem duas grandezas, uma de comprimento, né, e uma de tempo. Bom, o que você relaciona aqui em forma de razão, né? Há uma razão que diz assim, eu posso estar fazendo essa razão onde eu agora estou relacionando o tempo, certo? Vou botar assim, o tempo relacionado com, vamos chamar essa altura de H, tá? A altura que eu estou fazendo referência aqui, eu vou chamar pela letrinha H. Então eu tenho um tempo sobre o tempo está para H, dessa forma de razão. Evidente que o meu tempo está em minutos, porque é a unidade de medida do tempo, e o meu H em comprimento. Então, se eu estou olhando com essas duas unidades aqui, né, de cada grandeza, é evidente que as grandezas de medida aqui são diferentes. Então, o meu 15, né, minutos, vamos dizer assim, está para um volume de 50 centímetros. O que nós, aqui, quando a gente busca a constante aqui dessa proporção, a gente basta aqui ver numericamente, porque a constante aqui é um valor numérico, daí o nome constante. Então eu posso pegar 15 dividido por 50, certo? Se eu dividir aqui 15 por 5, dá 3. Se eu pegar os 50 dividir por 5, dá 10. Então vamos pensar no 3 décimos, como se fosse um valor. Você poderia até dizer 0,3. Então, se você pegar o 3 dividido por 10, dá 0,3. Então, essa aqui é a nossa constante de proporcionalidade, né? No sentido que eu estou na busca se há uma constante de proporcionalidade, né? Vamos até pensar dessa forma. O que a gente tem que observar, tá certo? Eu acho que aí é fundamental, é o seguinte: eu tenho uma torneira, e aqui eu tenho tempo, né? E eu tenho uma altura. Então a gente, quando está trabalhando com questões de grandezas, né,
grandezas diferentes ali, e a gente quer saber se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, o que eu estou me referindo? Eu quero saber se a grandeza tempo e a grandeza altura desse volume, medida de altura, são diretamente proporcionais. Então, o que a gente tem é que ter essa habilidade, né, de um raciocínio lógico, de entender o seguinte: se eu tenho uma torneira que está vazando, né, sempre da mesma forma, né, a água ela continua caindo da mesma forma. Então, na medida que eu tenho 15 minutos e aqui ela enche numa altura de 50, se eu aumentar o número de minutos, essa caixa, esse recipiente, vai aumentar o volume. Então, o que a gente observa, né, entre essas grandezas, quando eu aumento o tempo, certo? Isso é verdadeiro, não olhando nem para o número aqui, não olhando para o número, é você esquecer o número e imaginar. Se eu aumento o tempo, né, que a torneira vai caindo água aqui dentro, o volume vai aumentando. Então, sempre que nessas duas grandezas, né, dentro desse problema, né, porque você pode ter uma situação em outra grandeza que tenha tempo ou tenha comprimento, dependendo do problema, numa situação diferente, que elas não sejam diretamente proporcionais. Então você tem que estar envolvido no problema. Então, nesse problema, nesse contexto, tá? Se você aumenta o tempo, né, a torneira vai ficar aberta, o volume, né, que aqui é representado pela altura, vai aumentando. Então, quando uma grandeza, né, ela aumenta e a outra também aumenta, ou o contrário, quando uma grandeza diminui e a outra diminui, quer dizer, é como se eu fosse fazendo o contrário. Eu estou com aqui 45, eu tô escoando a água, quer dizer, na medida que o tempo, né, tem um tempo lá, na medida que eu vou passando o tempo, ela vai diminuindo. Então, uma situação, se eu aumento, né, uma grandeza e a outra aumenta, ou se eu diminuo uma grandeza e a outra diminui, há uma questão aí que você diz. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais, certo? Então, você vai aqui entender dessa forma, né? Você olha para a grandeza e pergunta: se aqui aumenta, essa grandeza aumenta, dentro desse problema a outra aumenta, ou se essa grandeza dentro daquele problema diminui, dentro do seu problema, diminui, a outra diminui, mas não necessariamente precisa ver as duas, você vê uma e acabou. Então aqui é uma questão de aumentar, não precisa pensar, diminuir, talvez seja meio confuso, mas aumentou, se eu tenho a torneira, aumentando, vai enchendo. Então, são diretamente proporcionais. Aí, essa questão, né, se são grandezas diretamente proporcionais, cada razão dessa, vamos botar aqui, eu botei 15, está para 50, que vai gerar a constante de proporcionalidade 0,3, tem que ser igual a 30 sobre 100. E tem que ser igual a 45 sobre 150. Por quê? Porque elas são proporcionais, há uma proporcionalidade. Então, quando há proporcionalidade, a constante proporcional é a mesma. E há essa constante de proporcionalidade, quer dizer, isso significa que essas razões, né, elas serão exatamente iguais, porque a razão aqui gera a mesma constante de proporcionalidade. Aqui dá 0,3, se você dividir 30 por 100 dá 0,3, se você dividir 45 por 150 dá 0,3, que é a mesma constante de proporcionalidade, né? Você veja, ó, você dobrou o tempo, né, aqui você dobrou
nesse problema, no caso, dobrou e dobrou, mas você poderia até dobrar aqui e aqui triplicar, mas aqui você veja isso. Aqui, ó, há sempre assim, se você dobrou, aqui dobrou, se você triplicou, aqui você triplicou, então há uma relação assim. Eu observo isso aqui, isso é que eu estou observando o problema, se eu dobrei, aqui dobrou, se eu tripliquei, aqui triplicou. Então, todo esse fenômeno que eu estou colocando, né, mostra que essas grandezas, né, dentro desse problema, tempo e altura, né, que vai representar o volume, são grandezas diretamente proporcionais. Bom, aí nós vamos agora, e uma coisa assim, interessante, que grandezas proporcionais sempre seguem, por exemplo, 15 está para 50 igual a 30 está para 100. Então, se há uma proporcionalidade aqui, quando a gente multiplica assim, né, isso dá igual. Então, 15 vezes 100 dá 1.500. Se você botar 50 vezes 30, por exemplo, dá 1.500. Então, quando você pega esse com esse, pega esse com esse com esse, esses produtos aqui, ó, que a gente já mostrou em aulas anteriores, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O produto, esses dois dos extremos, é o produto dos meios. Então, essa questão ela acontece, né? O que caracteriza quando você faz isso, que essas duas grandezas são diretamente proporcionais, né? Faz com que essas duas razões sejam iguais e você verifica dessa forma. Agora, é importante ver também uma questão que você não precisa fazer isso. Se elas são iguais, tá? É como a gente já falou, é como a razão e a fração, elas têm formas diferentes de contexto, mas as propriedades são as mesmas. Então, se eu multiplico por 2, se eu multiplico por 2, né, eu não altero a minha razão, assim como você vê isso em fração. Então, essas propriedades também podem ser usadas, né? Você está vendo aqui o seguinte, se eu multiplicar por 2 dá 30, se eu multiplicar por 2 aqui o 50 dá 100. Se de 15 para 45 eu multiplicar por 3, para eu chegar aqui eu tenho que multiplicar por 3. Então, faz com que você veja essa verdade, tá, nessas razões. Bom, então aí nós vamos para um exercício, né, que nós vamos aqui colocar. Vamos ver o seguinte. Ó, vamos imaginar, vamos aqui agora apagar isso aqui. Exercício não, vamos fazer aqui um comentário aqui, melhor, voltar a enriquecer. Vamos ver o seguinte. Deixa eu pegar aqui um problema assim, olha só. Vamos fazer esse exercício aqui. Deixa eu pegar aqui o livro, olha só. Então, em 5 horas, vou botar assim, uma máquina produz 120 peças. 120 peças. Quantas peças ela produzirá em 8 horas. Então, observe que nós temos aqui um problema, né, contextual. Ele diz assim, olha, em 5 horas, vamos botar assim, o tempo. No tempo de 5 horas, uma máquina, vamos chamar aqui de M, uma máquina produz 120 peças. Então, aqui nós estamos escrevendo o que o problema está dizendo. Eu tenho uma máquina que, trabalhando 5 horas, produz 120 peças. Em 8 horas, né, veja, aumentou o número de horas. Esse aumentou, né, você pode estar
colocando assim, ó, aumentou, quer dizer, quando aumenta em cima, aumentou. Você pode colocar essa seta para cima. Outro só olhando assim, aumentou, né? Aumentou, né? No sentido que há um aumento de... Essa questão da seta que eu estou falando é uma questão que se usa aqui, um esquema, mas nesse momento eu vou deixar só assim. Então, olha só, aumentou, isso aqui aumentou, tá? Aumentou, tá? Aí, você observa o seguinte, eu tenho 120 peças e eu quero saber quantas peças eu produzo depois de 8 horas. Bom, para resolver esse problema, a gente tem que entender o contexto do problema. Inclusive, tem uma máquina, né, que está produzindo, você tem que estar pensando, tem uma máquina que está produzindo. E essa máquina, quando passa 5 horas, ela produz 120 peças. Ela continua produzindo. Né? Aí você olha para a máquina agora e pergunta, vem cá, em 8 horas, ela sem parar, em 8 horas, ela vai produzir, tá? Em 8 horas, ela vai produzir mais peças do que 120 ou menos. Então, esse X, ele é maior que 120 ou é menor? Então, se você olha aqui, aumentou o número de horas da máquina trabalhando. O número de peças também aumenta ou diminui? Então, quando você responde, poxa, se em 5 horas a máquina produziu 120 peças, se eu aumentei o número de horas, ela produziu mais peças, né? Você está percebendo que isso aqui também aumenta. 120 para X, esse X vai ser maior que 120. 8 horas é maior que 5 e o meu X é maior que 120. Então, isso garante que essas grandezas envolvidas nesse problema são diretamente proporcionais. Então, quando a grandeza tempo aumenta, quando a grandeza produção aumenta, elas são diretamente proporcionais. E isso, se há essa proporcionalidade direta, me garante dizer que quando eu tenho 5 está para 8, quer dizer, eu posso dizer assim, Alzir, quando eu estou olhando 5, né, está para 8, tem que ser igual a 120 está para X, eu tô criando um modelo, né, onde eu estou observando o seguinte, que eu estou trabalhando com essa grandeza, 5 está para 8 e 120 está para X. Quer dizer, nessa razão aqui de tempo, né, quando eu aumento aqui, né, quando eu passo de 5 para 8, né, isso aqui vai ter uma constante de proporcionalidade. Aqui, quando eu passo de 120 para X, tá, essa constante de proporcionalidade ela tem que ser a mesma, para que eu tenha essa garantia aqui dessa proporcionalidade. Então, há uma grandeza diretamente proporcional, grandezas diretamente proporcionais, e a minha razão, né, de 5 horas para 8 horas me leva, tá? 5 horas me leva 120 peças e 8 me leva para X. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, isso aqui, ela fica do jeito que está, ó, 5 está para 8, 120 está para X. E se elas são diretamente proporcionais, se isso aqui é igual, tá? Isso aqui é uma constante, e essa aqui é a constante de proporcionalidade, tá? Que a constante, exatamente, se eu pegar o 5 dividir por 8, né, esse valor aqui, que vai me dar a constante, e aqui 120 dividido por x também vai me dar o mesmo valor numérico dessa divisão, mas eu não preciso fazer isso, porque eu já vi que grandezas diretamente proporcionais, né, quando você tem isso aqui como proporção, eu posso fazer dessa forma. Então eu vou ter 5x igual 8 vezes 120.
E o nosso x é 8 vezes 120 dividido por 5. Né? Que você, aí, se você, usando assim, uma forma assim das crianças, ele vai pegar 120, podia até dividir aqui, mas 8 vezes 0 dá 0, 2 vezes 8 16, 8 vezes 1 8 e 1 9. Então vai dar 960 dividido por 5. Então se ele pegar o 960 dividido por 5, 5 vezes 1 5 para 4, 46. 5 vezes 9, 45 para 46, 1, 10, 2. Então vai dar 0 de resto. Então você tem 192 peças. Então veja que quando ele passa de 5 horas para 8 horas, né, se em 5 ele produz 120 peças, aqui tá, em 8 ele vai produzir 192 peças. Tá? Então, assim nós mostramos, né, o que são grandezas diretamente proporcionais e apresentamos aqui um problema, né, onde você tem grandezas diretamente proporcionais e você quer calcular aqui, né, uma quantidade de peças envolvida aqui nesse problema, onde você sabe isso, elas são diretamente proporcionais. Isso tem que ser sabido, tem que conhecer isso, esse conceito e saber destacar isso no problema que a gente está fazendo. Obrigado, gente.